Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Radiocast. Estou aqui com o meu parceiro de jornada, Jojo Waxman. Tudo bem, Jojo? Tudo bom, Felipe? Como é que você passou essa semana importante para você? Pô, foi bacana, uma semana de introspecção, mas agora é renovado. Muito bom. E uma presença ilustre, Gustavo Loyola, um dos grandes pensadores, economistas desse país. Gustavo não sabe, mas eu gosto muito dele porque, além de ser super relevante, ex-presidente do Banco Central, da Tendências, uma das principais, talvez a principal consultoria macroeconômica brasileira e também setorial, mas eu vejo nele uma figura de um sábio. Então, estamos precisando de figuras de sabedoria e serenidade nesse país. Então, Gustavo, muitíssimo obrigado. Eu tenho várias perguntas mais específicas para você, e vou te chamar de você, porque como eu te disse aqui em off, eu te acho uma alma muito jovem e muito arejada. Então, eu vou pedir essa licença para te chamar de você. Mas, quando você pensa no Brasil hoje, o que vem assim à sua cabeça com tanta sabedoria? Bom, Felipe, primeiro é um prazer estar com você, Felipe, com todos aí. Prazer estar nesse bate-papo. O Brasil, né? Eu acho que o Brasil, o que eu penso do Brasil? O Brasil sempre é associado à esperança, né? Você tem sempre a esperança de que as coisas vão melhorar, né? Quer dizer, o Stefan Zweig, já há muito tempo atrás, intitulou um livro sobre o Brasil, Brasil, a Terra do Futuro. E eu acho que a gente continua sendo a Terra do Futuro. É claro que construímos muito, né, nos últimos anos. A gente não pode jogar fora aquilo que a gente fez. Mas, infelizmente, a gente tem algumas crises recorrentes que já poderiam ter sido resolvidas, né, tem alguns obstáculos. Mas eu tenho esperança. Eu acho que as dificuldades serão ultrapassadas. O Brasil é um país de empreendedores, né? Eu acho que o caso da Empíricos é bem ilustrativo disso. E eu acho que a gente vai sair dessa, tá? Usando muita criatividade, né? Trabalho, e principalmente confiando nas nossas instituições, né? Acho que fora das instituições democráticas, que foram que houve muito trabalho para construí-las nos últimos anos, muito sacrifício. Fora delas, acho que nós não temos saída, né? Então é preciso confiar nelas e reforçá-las, né? Muito bom, concordo bastante com essa visão. Eu vi uma entrevista maravilhosa sua recente no Brasil. Julho já parece a década passada, né? Mas razoavelmente recente ali no Neofeed, em que você se colocava, de algum modo, me parecia preocupado, alertando para alguns outros riscos que vinham além da pandemia, né? Em retrospectiva, você se mostrou muito acertado ali. Foi uma perspectiva muito... As coisas parecem ter piorado bastante desde então, né? As revisões para cima na inflação, revisão para baixo de PIB, os mercados sofrendo bastante. E fora isso, a situação política também, embora tenha aliviado a partir da famigerada carta, não sei se do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Michel Temer, mas a fatídica carta deu uma aliviada, mas uma temperatura que aqueceu bastante. Mas agora, aquela sua entrevista que na época parecia mais preocupada e de algum modo, não sei se esse é o termo preciso, mas pessimista, hoje ela mesma parece já um pouco otimista. A projeção que vocês tinham naquele momento era de um PIB de 2,2 para 2022, né? E como que vocês estão agora, assim? Qual é a visão mais... Acho que tem essa leitura que o Brasil vai atravessar, que acho que uma leitura mais estrutural, né? Mas esse conjuntural aqui, o curto prazo, né? O curto médio prazo, como que vocês estão vendo essa situação mais específica de esse equilíbrio de curto prazo? Infelizmente, a situação se agravou, né? De lá para cá, principalmente na questão da inflação. Quer dizer, os números vieram piores do que a gente esperava, né? E também na esfera política, né? O 7 de setembro foi realmente, quer dizer, um evento negativo, não obstante a retratação, né? A retratação parcial naquela carta, vamos dizer assim, de redação do ex-presidente Temer, mas assinada pelo presidente atual, presidente Bolsonaro.
Mas, enfim, o cenário se tornou um pouco mais turvo. O cenário também hidrológico piorou, né? Houve uma revisão para pior aí dos especialistas. A probabilidade de termos aí algum tipo de restrição de oferta de energia aumentou, né? Então, enfim, mais também o cenário externo, que continua um pouco, eu diria, incerto, né? Então, assim, a situação só piorou, né? E provavelmente o Banco Central vai ter que subir os juros mais do que se esperava 2, 3 meses atrás, né? E o que tem efeitos também sobre a demanda. Então, com isso, de fato, as nossas revisões todas foram para piores, né? A revisão da inflação foi para pior, a inflação que a gente espera aí em torno de uns 9% esse ano, talvez um pouquinho mais, e o ano que vem a gente acredita que ela caia, mas deve ficar um pouco acima ainda da meta. E o crescimento, né, que eu acho assim, dado pior, principalmente para 2022, ficou bem comprometido. Então a gente acha que, vamos lá, nós estamos com um número talvez em torno de 1,5 aí, em torno disso, que na realidade, na margem, é um crescimento zero, tá? Porque isso aí basicamente é carregamento estatístico do crescimento de 2021 para 2022, né? Então, realmente, a situação piorou. E a gente tem no 2022, sempre é bom lembrar, as eleições, né? Que, embora seja uma festa democrática sempre esperada, né? Esperamos que sempre ocorra, né? Ela vai gerar muito ruído em função das circunstâncias em que vai se disputar o pleito, né? Desse cenário de piora, quer dizer, tentando lembrar um pouco qual era o cenário do início do ano, o cenário do início do ano era assim, olha, a inflação vai ter um pico, né? A expectativa era que ela tivesse um pico no meio do ano e depois retrocedesse, né? Se a gente pensar em Covid, existia muita dúvida se a vacinação, né, se a gente ia conseguir dominar a Covid, e de certa forma no Brasil o cenário da Covid, quer dizer, obviamente as mortes não tem volta, mas é um cenário que parece estar melhor do que se esperava, né? Então vamos dizer assim, desses culpados aí, possíveis culpados, que é o aumento da inflação, o problema hídrico, esse talvez tenha sido deixado de lado no começo do ano e agora aumentou. E o problema político, que não é uma novidade, né? Ainda que o 7 de setembro tenha sido um evento marcante. Na sua visão, qual é o culpado grande por por essa deterioração de cenário? Porque mesmo o cenário lá fora, ainda que a gente quem vive o dia a dia do mercado fica nessa, né? Piorou, melhorou, mas assim, os juros continuam naquela mesma toada, olha, né? O Powell tá com mais razão, por enquanto, do que o mercado, em termos de tá esticando, tá empurrando. Quer dizer, quem é o verdadeiro, a verdadeira origem dessa piora na sua visão? É verdade, né? Quer dizer, lá no exterior, quer dizer, se tem alguns indícios mais negativos por causa dos efeitos da variante Delta na atividade, por outro lado, esses mesmos efeitos, vamos dizer, reduzem a probabilidade de um tapering mais antecipado por parte do Fed e, eventualmente, também de alta de juros, né? Então, o mercado externo continua ainda nos sinais um pouco dúbios, né? Tem a questão da China também, com problemas de crédito, né? A gente está vendo aí, observando uma queda do preço de commodities e tal. Claro que eu acho que nós temos que procurar os culpados, principalmente aqui dentro do Brasil. E eu acho que talvez nesse momento a preocupação maior imediata é a questão hídrica, pelos efeitos que trouxe para a inflação, mas também em função das incertezas sobre a oferta de energia nos próximos meses, né? E eu acho que a turbulência política, por outro lado, ela é algo mais assim, é como se fosse um ruído de fundo, né? Ela fica aí, vai ser algo que vai prevalecer. O governo, por exemplo, o presidente Bolsonaro tem perdido apoio popular, ele já sinalizou, mais do que sinalizou, né, já adotou até medidas na direção de recuperar aí
ou turbinar alguns programas sociais, teve essa alta do IOF anunciada, que é, a meu ver, negativa, sob o ponto de vista de atividade, de crédito. Então, tem toda essa questão fiscal, a questão política, que também tem se agravado. Mas eu diria assim, eu acho que o que, do lado mais negativo, mais recente, eu estaria a questão da oferta de energia, né? E do lado positivo, você tem razão, acho que a vacinação é algo que, apesar dos percalços, das declarações, as idas e vindas do Ministério da Saúde e tal, tá andando. Nós não temos um problema mais de oferta de vacinas, e felizmente no Brasil a gente não tem também um problema de demanda de vacinas, né, que a gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há dificuldade de se avançar na vacinação, não pela falta de oferta, mas porque as pessoas realmente não querem se vacinar, né? Então o Brasil, felizmente, não tem isso, e acredito que daqui para frente a gente vai atingir uma cobertura vacinal bastante expressiva, né? Ainda que tenha toda a questão das doses de reforço, questão das variantes e tal, mas eu acho que a gente consegue conviver com o novo coronavírus, né? Gustavo, eu queria explorar aqui a profundidade do seu conhecimento em política monetária e fazer uma série de perguntas aqui, porque envolvendo juro e inflação, Brasil e mundo. E começar um pouquinho justamente lá fora, né? Acho que a gente vive uma condição, acho que difícil para os economistas, né? Aqui me colocando dentro da classe, porque está um pouquinho em mares nunca antes navegados, né? Uma pandemia brutal que vem acompanhada de um esforço fiscal e monetário que acho que nunca tínhamos visto antes. Depois vem essa força, dessa demanda reprimida, as cadeias ainda desestruturadas e a inflação voltando. Então, na sua cabeça aqui, essa inflação ela é mais transitória, ela é permanente? O quanto você está preocupado com essa inflação como um fenômeno global e as consequências disso em relação a tapering e alta de juro? Você está mais para o time, não, isso aqui é mais transitório, a gente volta para aquelas forças lá, passada a pandemia, a gente volta ali para o secular stagnation do Larry Summers, ou não? Ixi, esse esforço aqui monetário vai ter consequências mais sérias? O quanto vocês aí estão preocupados com essa questão de inflação global, mais estruturalmente? Ora, a minha visão assim, é que é algo mais circunstancial, conjuntural, vamos dizer assim, né? Em primeiro lugar, a questão da oferta, né? Os problemas de oferta, eles existem, eles estão pressionando os preços no mundo inteiro, né? E é uma questão de tempo isso se normalizar, tá? Talvez a gente não tenha uma bola cristal aí perfeita para dizer quando vai se normalizar, mas certamente existe um problema de oferta e ele, em algum momento, ele se resolve, né? E aí as pressões inflacionárias diminuem, né? E agora, tem também a questão da demanda, né? Evidentemente, o mundo inteiro está naquele modo bastante expansionista, né? Tanto do ponto de vista fiscal e monetário, como você mencionou, e isso tem lá os efeitos também sobre a demanda, né? Então, assim, eu acho que nos dois casos, tanto as questões de oferta quanto as questões de demanda são circunstanciais. Do lado da demanda, o que vai acontecer em algum momento é uma certa normalização da política monetária, né? Mas eu não acredito que seja assim uma mudança radical de cenário em relação ao que nós tínhamos antes da pandemia, tá? Eu acho que a inflação não vai voltar como um fenômeno, por exemplo, que a gente observou nos anos 70, né? Tem muita gente até que mais exagerada que fala assim, tem um risco. Eu não acredito nesse risco, ele parece muito remoto. Eu acredito mais uma inflação, talvez voltando a um patamar um pouco mais alto que estava, mas e a política monetária sendo ajustada. Claro que tem questões assim um pouco mais de médio prazo, por exemplo, política fiscal americana, até que ponto
ela é sustentável, né? Sustentável essa política de expansão do Biden, né? Então, sem que haja necessidade de tomar algumas medidas compensatórias, como aumento de impostos e tal. Isso é uma questão que está em aberto, né? Mas, evidentemente, os Estados Unidos têm esse privilégio, né, de ser emissor de moeda de aceitação global, mas tem um limite também, claro, para a expansão do endividamento americano, né? Então, são questões que se colocam, e outras questões, obviamente, no cenário mundial. Mas eu não acredito que nós estejamos diante de um fenômeno de volta assim, generalizada de uma inflação mais desenfreada, que exija uma restrição monetária mais drástica, né? Talvez, é claro, uma normalização, um certo aumento dos juros, um tapering, acho que vem, mas não algo muito drástico. Evidentemente que pode ter efeito sobre a liquidez global, pode ter efeito sobre os emergentes, mas não vejo que aí seja uma grande fonte de turbulência para o Brasil. Eu acho que o Brasil, eu sempre ressalto esse ponto. Apesar das crises globais, eu acho que a gente é muito mais responsável pelo que ocorre aqui em termos de atividade e de inflação, e, enfim, de outros indicadores macroeconômicos e sociais do que o exterior, né? Não adianta ficar botando culpa no que acontece no mundo. E entrando aqui na política monetária brasileira, né? Acho que o Roberto Campos deu uma declaração, acho que importante essa semana aqui no Macro Day do BTG, né? Em que objetivamente foi assim, a gente vai levar a Selic para onde for necessário, né? Para fazer a convergência para a meta de inflação, mas sem olhar os dados de alta frequência, né? E aí algumas pessoas leram isso, como o Tony Volpon, por exemplo, deu uma entrevista no Valor, dizendo, olha, ele jogou o horizonte de convergência para 2023, né? Como que você recebeu essa declaração do Roberto Campos? Tá difícil a situação dele também, né, Gustavo, nesse momento, porque a economia, como você muito bem colocou, desacelerando fortemente a inflação, bastante alta esse ano e com alguma persistência para o ano que vem. Tá um rabo de foguete ali na mão dele, né? É um rabo de foguete, né? Porque, vamos dizer assim, não é muito óbvio, né? Quando a demanda está aquecida e a inflação em alta, é fácil decidir, ou vice-versa, né? Demanda baixa e inflação baixa. Mas esse processo meio estagflacionário, vamos dizer assim, traz um desafio adicional para os bancos centrais. Eu acho que é a situação que o nosso BC está tendo agora. Eu acho que a cautela é necessária nesse momento. Sabe? Eu, por exemplo, tem muitos economistas, muitos analistas que falam assim, o Banco Central está behind the curve, ficou para trás e tal. Mas se a gente voltar uns 6 meses atrás, quando o Banco Central iniciou o processo de ajuste dos juros, o cenário era muito vamos dizer assim, incerto, né? O Banco Central não podia também acelerar esse processo naquele momento em que havia muita certeza, inclusive em relação à própria pandemia, né? Então, falar hoje que o Banco Central ficou behind the curve é fácil, né? A questão é lá atrás, né, da tomada de decisão. Eu acho que esse é o dilema do Banco Central hoje. Eu também, se estivesse lá, iria nessa postura um pouco mais cautelosa. Acho que, por exemplo, uma alta aí de 100 base points aí dos juros né, na próxima reunião do Copom é suficiente para manter o ritmo. E assim, a política monetária, eu sempre, já que a gente está falando do Banco Central, vou lembrar um outro ex-presidente do Banco Central que gostava de falar isso, né? A frase não é dele, mas ele repetia muito, que é o Willa. E o Willa sempre diz, o Banco Central ele reage a datas e não a dados e não a datas, né? Quer dizer, é melhor em inglês essa frase que em português, mas portanto, não adianta datar aí quando é que vai ser a decisão do Banco Central. Eu acho que, à medida que os dados forem saindo, tal, o Banco Central vai agir de maneira
de maneira, vamos dizer, adequada. Acho que a política monetária está no caminho certo, embora, vamos dizer, dadas as circunstâncias, ela está mais sujeita a erros, né? É normal, porque, enfim, é difícil decidir nessas condições. Só para a gente encerrar esse tema, eu já passo a bola para o Jojo aqui. Mais concretamente, como é que estão as projeções de vocês para a Selic? Bom, a nossa projeção hoje é que o ciclo de alta termine em 8,5, né? 8,75, para ser mais exato. Mas poderia ser um pouco... Vamos dizer, é algo assim, que a gente fica ali também um pouco em função do que pode ser o cenário. Mas a gente acredita que um número em torno desse aí já seria suficiente. E para o ano que vem, a expectativa é que a taxa de juros não se mova, né, nem para cima nem para baixo, ela fique mais ou menos neste patamar. Tá? A minha reflexão ainda era sobre taxa de juros, ouvindo você falar sobre se o Banco Central, quer dizer, não necessariamente ficou behind the curve, mas quanto dessa necessidade que virou atual de estar falando o tempo todo, né? Porque eu concordo que talvez não tenha ficado behind the curve, mas o próprio Banco Central, em algum momento, falou, olha, deu a sensação de que, olha, eu vou fazer um catch-up de ter atrasado, e agora falou, eu vou fazer, mas não é também, não exagera. Me dá uma sensação de que ele próprio corrigindo um pouco da retórica, ainda que o exercício esteja correto, né? Mas eu não sei quanto disso, quer dizer, o nosso primeiro Banco Central de fato independente, né, no papel, mas essa necessidade hoje em dia, talvez, de falar o tempo todo, quanto isso... E o forward guidance, talvez, também talvez ali tenha sido um erro, não? A meu ver, foi um erro. Eu acho que fazer forward guidance no Brasil assim, para dizer o mínimo, é um exercício de alto risco, né? Porque, principalmente nesse ano que a gente está tendo, né? Questão da pandemia, crise e tal. Então, eu acho que o Banco Central, ele de fato, aí sim, eu acho que houve um equívoco do Banco Central. Agora, assim, é sempre a questão da política. Como o Banco Central opera o juro de curto prazo, uma dificuldade normal dos bancos centrais é como você consegue influenciar a curva de juros, né, nos vários vértices mais à frente. Ou seja, sinalizar o que você vai fazer para frente. Como eu disse há pouco, o Banco Central ele tem que sinalizar, mas também sem criar uma camisa de força para si próprio, porque ele depende dos dados. Então, ele tem que ficar ajustando a comunicação. E não é um exercício fácil, porque os mercados, muitas vezes, eles tendem a extrapolar tendências de curto prazo mais para médio prazo, né, vamos dizer assim. Então, aconteceu justamente isso. Quando o Banco Central aumentou a velocidade de alta dos juros, o mercado já extrapolou talvez mais do que deveria ter extrapolado, né, esse movimento. E agora o Roberto Campos ele então tenta jogar um pouquinho de água na fervura, né? Mas assim, a meu ver, ele está tentando operar as expectativas. Existe dificuldade disso, existe até alguns equívocos de comunicação também por parte do Banco Central, né? Mas eu acredito que a linha geral, assim, em linhas gerais, eu acredito que esse Banco Central que temos aí não é um Banco Central hawkish, de uma maneira mais ortodoxa, assim, mais radical, vamos dizer, é um Banco Central que tende a considerar um pouco mais na sua equação, vamos dizer assim, a atividade econômica. Ele tende a pesar um pouco mais essas circunstâncias aí conjunturais, e eu acho que é isso que o Roberto Campos está sinalizando. Mas não é um Banco Central também que está optando por uma tolerância maior à inflação, a ideia, né, como a gente viu no passado, o Banco Central que lê, por exemplo, o intervalo, né, a banda de tolerância da meta de inflação de uma maneira equivocada, né, transformando a meta
o teto da banda aí na própria meta e tal. A gente já viu isso no passado. Eu não acredito que isso esteja acontecendo hoje. Tá? Eu acredito mais um processo mais de cautela do BC diante das incertezas. Muito bom, Gustavo. Saindo um pouquinho aqui de política monetária, mas peronomútil também, é uma espécie de contrapartida dessa história, que é o câmbio, né? Essa variável também fácil da gente falar sobre ela. A gente viu, de uma forma talvez até, não sei se inédita, mas poucas vezes, né? Uma apreciação, uma melhora dos termos de troca importante para o Brasil, que não foi acompanhada de uma apreciação cambial, né? Na sua leitura, né? O Samuel Pessoa tem falado bastante disso nas colunas dele. Na sua leitura, o que você acha que aconteceu? E se agora, talvez voltando um pouquinho do carry trade com essa alta de juros, você acha que o câmbio dá uma apreciada? Como vocês estão lendo essa questão toda? Eu acho que dados os fundamentos, né, e assim, a gente rodando os modelos, né, com variáveis que a gente tem aí, enfim, que os economistas usam, né, então, a conclusão é que o real está realmente subvalorizado, desvalorizado, né? Então, seria de se esperar, em condições normais aí de temperatura e pressão, que a moeda brasileira se apreciasse, né? Agora, você mencionou aí uma questão importante, quer dizer, os termos de troca melhoraram, o real não reagiu, você teve desvalorização global do dólar, né, durante muito tempo, e a gente ficou atrás, a moeda brasileira ficou atrás das seus pares e tal. Eu acho que isso aí também tem que ser jogado na conta das incertezas domésticas, né? Claro que teve também a questão dos juros estar muito baixo no Brasil durante muito tempo, isso teve efeito sobre o carry trade, etc. Mas eu acho que a questão dos juros estão se normalizando, então, assim, em condições normais, eu diria, a expectativa seria de uma apreciação da moeda brasileira. Agora, dadas as incertezas, né, político-institucionais e tal, eleitorais, é difícil fazer uma previsão para o ano que vem, porque, enfim, vai depender. O que acontece, né? Vamos dizer, se dar nome aos bois, né? A polarização que as pesquisas indicam, né, entre Lula e Bolsonaro não é uma polarização, não é um cenário favorável ao câmbio, porque de um lado você tem uma perspectiva de um retorno a um passado que foi tenebroso para o Brasil, né, em termos de política econômica, e por outro lado, com o Bolsonaro você tem a perspectiva de um tensionamento institucional muito grande num eventual segundo mandato, enfim, vários riscos e tal. Então, assim, é um pouco escolher entre o capeta e o diabo, né? Isso realmente é bem negativo, um cenário bem negativo do ponto de vista de expectativas e deve afetar, vamos dizer, e deve manter uma certa aversão ao risco, né, em relação a ativos brasileiros, que deve atrapalhar o desempenho da nossa moeda, né? Agora, ainda no câmbio, quer dizer, talvez, do mesmo lado que o câmbio não reagiu à apreciação dos termos de troca, ele também está razoavelmente estável às manifestações, né, à tensão política, né? Ele piorou, né? Então talvez um esteja, esquisitamente, um esteja compensando o outro, né? Ele não está nem funcionando como hedge, nem funcionando como... Ele está... porque também tem elementos que pesam a favor do Brasil. Por exemplo, a posição... As contas externas brasileiras vão bem, obrigado, né? Nós estamos gerando um superávit espetacular, né? Por outro lado, tem também toda essa questão aí dos juros mais altos aqui. Enfim, tem assim alguns fatores que ancoram também, não deixam o real se desvalorizar além da conta, né? Pelo menos no cenário atual, porque nós estamos falando muito de probabilidades, né? E também não tem uma certeza absoluta do que vai acontecer, né? Então, tem fatores pró e contra, vamos dizer assim, a nossa moeda, e que geram, né, a interação, a resultante da interação desses fatores é uma taxa de câmbio ainda desvalorizada, mas não
talvez, né, não mais desvalorizada, né, do que se poderia esperar num cenário mais negativo. E Gustavo, pegando esse gancho que você comentou das relações político-institucionais, acho que esse é um tema muito relevante aqui para quem está nos ouvindo, não só como brasileiros, mas que tem reverberado bastante sobre o mercado de capitais e preço dos ativos, né? Queria dividir um pouquinho essa discussão porque foi muito antecipada, né, a discussão eleitoral no Brasil, né? Normalmente o mercado começa a discutir isso 6 meses antes, talvez um pouquinho antes, a gente antecipou demais essa discussão. Para esse curto prazo, né, a gente teve esse recrudescimento dessas relações político-institucionais com o 7 de setembro um pouquinho antes e depois a tal carta. Antes da gente entrar mais propriamente em 2022 e começar a focar mesmo na eleição, você acha que esses próximos meses é uma espécie de... tá mais para 7 de setembro ou tá mais para a carta do Temer-Bolsonaro ali? A gente vai recrudescer ou a trégua é mais para valer? Como você está vendo aí um pouquinho desses próximos meses nessa questão? A gente volta a esticar a corda ou alivia? Olha, se a gente fizer uma análise racional, deveria ser um cenário de maior tranquilidade nesse campo institucional e um maior ativismo do governo na busca de meios, né, de ampliar a base de apoio entre o eleitorado. E a gente viu que esses eventos como o 7 de setembro reverberam negativamente sobre uma parcela que potencialmente poderia ampliar a base de apoio ao presidente, né? E mesmo naquele núcleo mais próximo ali em termos de eleitorado, né, o presidente, também houve uma certa reprovação àquele tensionamento ali. Então, assim, a lógica, né, indica que o governo deverá tentar arrefecer um pouco essa tensão institucional e buscar medidas na área fiscal, né, que, por exemplo, a questão do Bolsa Família e outros programas de transferência de renda, para ampliar a base de apoio para a eleição do ano que vem. Esse parece, para mim, um cenário assim, mais racional. Tá? Agora, é difícil, às vezes, antecipar a reação do presidente. Né? A gente já viu várias manifestações deles que não guardam nenhum grau de racionalidade. Acho que você usou a palavra racional 4 vezes. Acho que dá a dica aí como deveria ser, mas não necessariamente. Né? A gente tem que raciocinar assim, né? Usando a lógica, né? Mas, enfim, às vezes o mundo não se comporta assim, né? O mundo não, as pessoas não se comportam assim. A natureza é até previsível. E sobre eleição especificamente, Gustavo, 2 perguntas aqui. Uma primeira, tem essa leitura de parte do mercado que, assim, olha, necessariamente vai ser uma eleição muito difícil, porque está polarizado e os dois vão querer se matar lá então a consequência natural bom, depois a gente olha para o Brasil enquanto não tiver minimamente definido essa história. E tem uma outra ala que conversa um pouco com esse final, com essa sua resposta anterior, dizendo assim, a Esquadra, né, que é o Guilherme Achim, um super analista, que publicou uma carta maravilhosa dizendo, por exemplo, que, olha, não, na verdade, essa é uma eleição que a esquerda já tem o seu candidato, a direita, né, mais clássica ali, ou a direita mais extrema já tem o seu candidato também, se ficar cada um pregando para convertido, ninguém sai do lugar. Então é a eleição que vai ser decidida no centro, então na falta de um candidato de centro, talvez a gente tenha 3, né, todo mundo converge para uma perspectiva mais branda, e a eleição, surpreendentemente, que seria muito polarizada, na verdade ela é uma eleição mais calma. Em que grupo você estaria e depois o que você vê de probabilidade de terceira via ou não, esse negócio que parece que todo mundo torce, mas ninguém viu ainda por aí exatamente a cara dela. Esse cenário aí não é um cenário impossível, é um cenário que pode acontecer sim, né? E aliás, eu torço para que aconteça, né? Que você tenha, que surjam opções de centro. O grande problema é que
como a gente viu na última reunião, é que isso gera, vamos dizer assim, pode gerar o processo eleitoral, né, pré-eleitoral, gera uma dinâmica que favorece os extremos, né? Isso a gente viu o que aconteceu na última eleição. Então, assim, eu acredito que a terceira via é possível, eu acho que deve se buscar a terceira via, não vai cair do céu, né? Os políticos têm que operar, né, nessa direção, precisa um mínimo de convergência. Agora, também se houver muita fragmentação no centro, você não consegue massa crítica para superar os dois candidatos, né, que têm já uma base mínima de apoio, né? Então, é uma questão que você precisa construir o centro às custas de uma certa erosão do apoio, né, dos candidatos que estão nos extremos. Porque não é um exercício fácil, mas é possível, tá? Agora, vai depender de trabalho, de muito trabalho, e principalmente para buscar candidatos que sejam, ou candidato, né, que seja viável e que apresente um projeto, né, que mais centrista, um projeto econômico que faça sentido, né, mas não apenas isso, né, seja um candidato que tenha compromisso muito claro com a democracia. A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria te ouvir sobre dois temas aqui antes. O primeiro sobre reformas. Gustavo, a gente está tendo, né, a Câmara aprovou ali essa reforma do IR e parece que a resistência no Senado é um pouco maior. Primeiro, como que você vê a reforma no sentido, você acha que passa ou não passa? E se passa desse jeito, o que você acha da reforma em si, dessa reforma tributária? E a administrativa, tem chance, não tem chance? Positiva, não positiva? Como você vê essas duas reformas? E para a gente finalizar depois, crise hídrica. Mas vamos começar com as reformas primeiro. Eu acho que o cenário que nós temos hoje é totalmente inóspito, difícil para reformas. Eu não vejo, assim, sinceramente, eu não sou otimista. Eu acho que nós estamos mais para remendos do que para reformas, tá? Eu não gosto desse projeto do imposto de renda. Acho que o governo inverteu prioridades. Imposto de renda, claro, pode melhorar, tem uma série de questões, mas o grande problema do Brasil são os impostos sobre o consumo, né, que são muito elevados. Você tem uma complexidade muito grande e tal. Então, quer dizer, está equivocado. E a reforma administrativa ela está sendo tão diluída no Congresso, que é preferível esperar um momento mais adequado para fazer uma reforma mais robusta, né? Então, assim, eu vejo as preocupações, como eu mencionei, de curto prazo do governo, muito mais no terreno aí de se viabilizar eleitoralmente para o ano que vem do que tocar reformas, tá? Então, assim, não vejo, infelizmente, assim, espaço para nada muito positivo aí nesse campo ao longo do restante desse ano e do ano que vem, e durante todo o ano que vem, né? E a visão de vocês aí sobre crise hídrica, risco de racionamento, como é que tá a cabeça? Eu acho que a gente vai o cenário mais provável é que teremos algum tipo de racionamento. Quer dizer, a torcida, né, eu acho que a probabilidade maior é que tenha algum tipo de restrição de oferta mais organizada, tá? Assim, e essa restrição de oferta provavelmente vai levar, mesmo sendo organizada, levar o sistema a trabalhar muito sem margem de manobra. Então, assim, eu acredito que hoje a chance de você não ter nenhuma restrição de oferta são muito baixas, tá? Então, alguma restrição de oferta virá principalmente em novembro, tá? Eu acho que o mês mais crítico será novembro, e isso, acredito eu, cobrará algum efeito sobre a atividade econômica e sobre a inflação. A gente já está observando, né?
mas, enfim, é sobre atividade econômica, principalmente. Excelente. Gustavo, eu quero te agradecer muitíssimo. Foi um prazer muito grande bater esse papo, aprender com você e com toda a sua sabedoria. Foi uma honra muito grande pra gente. Quero agradecer também, Jojo, mais uma vez pela parceria. Muito obrigado, Gustavo. Um grande abraço. Um abraço, então. Obrigado a vocês. Hein? E muito obrigado a você que nos ouviu. Mais um Radiocast. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Escrevam pra gente, mande suas dúvidas, críticas, sugestões e tudo mais para radiocast@empiricus.com.br. Falou, Jojo, um grande abraço. Valeu, gente.